Só ele levantar um pouquinho também. Não tá ficando, né? Mas assim tá bom também. Eu deixei amplo. Peraí. Acho que eu tenho alguma coisa aqui. Tem uma moeda. Agora levantou. Beleza. Tá, certinho. Só segurar um pouquinho, apertar do botão sem mas tem que dar. Baseado em fatos reais, a fascinante história de Mary Jones. Você sabia que há anos passados poucas pessoas possuíam uma Bíblia, que elas eram tão caras que as aguentavam nos púlpitos das igrejas? Hoje em dia, pode-se comprar evangelhos e bíblias completas por apenas alguns reais, graças às sociedades bíblicas que as imprimem e as distribuem em grandes quantidades. A história de Mary Jones está relacionada com a fundação da primeira sociedade bíblica do mundo. E hoje você vai descobrir o porquê. Há mais de 200 anos, uma menina galesa de 8 anos de idade, chamada Mary Jones, queria ter a sua própria Bíblia. Seus pais lhe haviam contado muitas histórias bíblicas, mas nem eles e nem Mary Jones sabiam ler ou escrever. Dois anos mais tarde, foi aberta uma escola na aldeia onde moravam, e Mary foi uma das primeiras alunas a se matricular. Mas como era muito inteligente e ansiosa por aprender, tudo lhe foi muito fácil. Na escola dominical, ela causava surpresa ao seu professor, devido ao seu conhecimento das histórias e dos versículos bíblicos, que podia repetir. Entretanto, ela ainda não podia ter a sua Bíblia, e isso a levou a uma conclusão. Gasto 1 hora para ir à casa de meus amigos e outra para voltar. Se tivesse uma Bíblia em casa, poderia usar este tempo lendo. Eu preciso ter uma Bíblia. Custe o que custar. Trabalharei, economizarei tudo o que puder. Mesmo que isso leve 10 anos, eu terei minha Bíblia. Os pais de Mary ficaram muito contentes em saber que sua filha amava tanto a palavra de Deus e resolveram colaborar, colocando 2 moedinhas em seu cofre. Foi o primeiro dinheiro para este fim. Mary, trabalhando, começou a dar recados aos
fazia 1000 outros pequenos serviços. Tudo que ela ganhava ia direto para o cofrinho. Depois de 6 longos anos, já possuía o necessário para adquirir sua tão desejada Bíblia, mas teve que enfrentar a dura realidade. Não havia Bíblias à venda em lugar nenhum. Dizia que todo aquele tempo e esforço foram inúteis. Todavia, o Sr. Williams soube da aflição de Mary e informou: Olha, meu irmão, ouvi falar que em Bala, o reverendo possui algumas Bíblias que estão sendo vendidas rapidamente aos irmãos de lá. Talvez se você se apressar, você consiga uma. Nem pensou. Bala é muito distante. 40 quilômetros é muita coisa para se ir a pé. Mas eu irei, pois eu quero ter a minha Bíblia. Na manhã seguinte, muito cedo, arrumou dinheiro em uma trouxinha e partiu para a cidade de Bala, subindo caminhos íngremes pelas montanhas desertas. E ao anoitecer, já estava batendo a porta do reverendo Charles, a quem contou a que viera. Ele contou toda a sua história, desde quando ouvia as histórias da Bíblia, depois a matrícula na aldeia e, por fim, as economias que conseguira juntar depois de 6 longos anos. O pastor, entretanto, olhou-a tristemente e disse: Infelizmente, não tenho nenhuma Bíblia disponível. Mesmo essas aqui, todas estão comprometidas. Mary não resistiu. Começou a chorar, dizendo: Depois de tanto trabalho, tanto sacrifício, eu juntei tudo que eu podia para ter a minha Bíblia e volto para casa de mãos vazias. O reverendo Charles também se comoveu com a história e as lágrimas de Mary, e num rasgo de amor e compreensão, disse: Quer saber? Você terá sim a sua Bíblia. Leve esta. Depois eu explico ao interessado o que aconteceu. E como pagar? Leve esta. Mary voltou muito feliz. Afinal, estava com o seu tão sonhado tesouro, a Bíblia. A história não termina aqui com um sorriso de Mary Jones, agora vitoriosa, e depois de tantas lutas e canseiras. A imagem da menina que economizara moeda após moeda durante 6 anos e fizeram uma longa caminhada de 40 quilômetros só para possuir uma Bíblia, inspirou o reverendo Charles a escrever uma longa carta aos seus colegas em Londres, contando a extraordinária história de Mary Jones. Essa longa carta ele terminava dizendo: Uma história assim jamais deve se repetir. Nós vamos formar uma sociedade bíblica para que todos aqueles que quiserem ter uma Bíblia possam ter. A Bíblia que Mary Jones adquiriu com tanto esforço pode ser vista pelos dias de hoje no Museu de Raridades Bíblicas em Londres. E em 1802, por causa de Mary Jones, de seu amor à palavra, foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que com árvore frondosa estendeu seus ramos por centenas de outras sociedades bíblicas de todo o mundo, inclusive a do Brasil, cuja tarefa é dar a Bíblia à pátria.
Cecília, como sempre, dar a Bíblia Pátria. Hoje em dia, não custa mais o valor de um carro para você comprar uma Bíblia. Você baixa um aplicativo de graça no celular, você consegue em muitos lugares que doam Bíblias e tem um valor bastante acessível hoje em dia. Se você pudesse pagar mais barato por alguma coisa, você pagaria mais caro? Não, acredito que não. E de graça melhor ainda, né? Então, hoje nós temos Bíblias de graça aqui para vocês. Todos aqueles que porventura não têm uma Bíblia, ou às vezes tem uma Bíblia, mas já está bem aos pedaços. Se você quiser ter uma nova, a gente tem uma Bíblia para você. Capa dura, uma letra razoavelmente grande para poder ler. É só pegar mesmo, ele procura o Rafael, aquele bem pequenininho que estava aqui, tá? O Rafael, que a gente dá a vida sem constrangimento nenhum, é de coração para coração, de graça recebemos de Cristo, de graça damos. É assim, amém? Após aqui nós teremos a ceia de Natal, todos estão convidados, então não saia correndo para ir embora, fique um pouquinho, conversa, come com a gente, tá bom? E por fim, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo nascimento de Cristo e pela oportunidade de prestar culto a Ele. Nós, meus amados, nós louvamos muito por essa noite, porque pudemos estar aqui, estamos com saúde, estamos bem, isso é graças a Ti, ó Pai. Ainda pode ser verdade que às vezes temos uma dorzinha ali ou aqui, mas o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai. E estamos aqui por Sua graça, por Sua misericórdia. O Senhor nos trouxe aqui por uma razão, por um propósito, por uma vontade Sua, e que o Senhor nos quer bem, ó Deus. Nós louvamos pelo nascimento de Cristo, pela vida do Senhor Jesus Cristo, uma vida santa, pela Sua morte na cruz, pelos nossos pecados, e pela Sua ressurreição, vencendo a morte, para que todo aquele que nele crê também viva eternamente. O Senhor é maravilhoso, nós temos provado disso, ó Pai. Abençoa cada um que aqui está, cada família, cada indivíduo, ainda que tenha vindo sozinho, ó Pai, abençoa cada um. O Senhor sabe o que há no coração, a necessidade, a angústia, as alegrias, absolutamente tudo, Pai. E nós deixamos nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor cuide de nós. Cuide de nós, Senhor. Nós somos necessitados de Ti. Manifesta a Sua graça, manifesta o Seu amor, o Teu poder em direção às vidas dos que aqui estão, para que Te conheçam como único suficiente Salvador, que o Senhor é, ó Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e vai ao Pai senão através de Jesus. Jesus é o pão da vida, Jesus, Ele é a água que nos sacia para a eternidade, Ele é a porta que nos leva para o caminho eterno, Ele é a luz do mundo para aquele que está em trevas, é o Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. Meus irmãos amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, com gosto permaneçam, hoje e sempre. Amém. Amém. Não deixe de pegar a sua Bíblia lá, tá bom?